Começando mais um Papo Reto com Lorena, hoje com um assunto que é um pouco polêmico, mas um assunto que está aquecido no mercado, que é sobre o carro elétrico. A gente pensou quem poderia nos ajudar nessas informações e trouxemos aqui a Desolare. Quem está aqui hoje é o representante, o Diego, que é diretor técnico, né, da Desolare, e vai trazer um pouco de novidade para a gente sobre essa tendência aí do mercado. Primeiramente, bom dia, né? Queria agradecer a Lorena, o próprio Reto também, pelo convite, por toda a parceria, a confiança de sempre, né? Por trazer esse tema que está tão em alta no momento, né? Então, antes de tudo, acho que seria bom me apresentar um pouco mais, aí apresentar a Desolare. Fique à vontade, aqui a casa é sua. A Desolare é uma empresa hoje que atua no mercado, né, de alagoano, somente no Alagoas? Isso, não, a gente tem em todo o Nordeste, né? Nossa! A gente tem muitas instalações aqui, primeiramente em 3 estados, Alagoas, Pernambuco e Sergipe, né? E aí a gente vem crescendo também, já está tendo um pouco do Ceará, um pouco da Paraíba, e a gente tá na Daqui crescente. a pouco tá no Brasil tudo. Deus quiser. Vamos lá, Vamos trabalhar lá. para isso. Vamos lá nessa demanda de carro elétrico. A gente está vendo que tem uma crescente muito grande, né? Eu estava estudando um pouquinho para poder fazer esse programa e vi que o crescimento só desse ano, de 2024, foi 61%. Aqui, especificamente no estado de Alagoas, foram mais de 120 carros emplacados, né? Então, como é que a gente, que é do segmento condominial, como é que vai ser essa mudança? Porque é uma mudança drástica pra gente, é grande, né? Sim, principalmente da matriz energética que a gente tem, né? Então, a gente vem hoje com, como você bem mencionou, com um crescimento de quase 30 vezes em 4 anos, né? Então, Sim. esse é um mercado que cresceu 30 vezes em 4 anos, é assustador o crescimento, né? Bom para um lado e ruim para o outro, né? Sim. Porque será que a infraestrutura que a gente tem está pronta para esse crescimento absurdo, né? A economia que a gente tem está pronta para esse crescimento tão absurdo? Então, a gente entende que tem toda uma preocupação, né? Porque a gente está lidando com vidas, com energia, com segurança, né? Então, hoje a Desolare entende que o mercado está pronto, sim, desde que faça uma análise e tenha um critério antes de instalar esse tipo de tecnologia, né? E para atender justamente essa parte condominial, essa parte comercial. Essa né? situação hoje dos carros elétricos está me lembrando muito na época da transição da portaria para portaria remota, né? Sim, que foi aquela... É uma barreira cultural também, né? Isso aí, a barreira cultural. Exatamente. Então, hoje, a Desolare tem esse serviço de carregador veicular elétrico, né? Hoje Vocês instalam, então? Se o condomínio quiser, não, eu estou precisando, vocês fazem esse serviço? Porque é difícil hoje a gente, inclusive, encontrar empresas que têm empresas. Mas para a gente aqui mesmo do Nordeste... É restrito, né? As empresas que fazem esse serviço. É restrito e existe todo um critério para poder se instalar, né? Então, a gente sempre indica que, ao instalar um carregador para veículo elétrico, você tenha um técnico responsável com registro no CREA. A empresa também, é importante ter registro no CREA, que emita, assim, um RT daquele serviço, né? Que ponha todos os equipamentos de proteção para aquele carregador, né? Porque o risco de incêndio é iminente. Né? E uma má instalação pode proporcionar isso, um dimensionamento de condutor errado pode proporcionar isso, né? Então a Desolare entende que com critério, né, dá sim para abraçar muito esse mercado e ajudar esse mercado a crescer, né? Então hoje a gente já tem aproximadamente 40 carregadores instalados, né, aqui em Maceió. Bastante. Bastante. E se Deus quiser, daqui a pouco vem muito mais. Depois do programa você vai ver. Vamos lá, então hoje a gente tem também, a gente entendeu que o mercado necessitava de um braço diferente, né? De um produto diferente. Então, hoje a gente desenvolveu um carregador por assinatura, né? Então, o custo da instalação é nosso, o custo da manutenção é nosso. Que nem um carro por assinatura? Tipo, todas as broncas é da empresa. Exatamente. E você paga mensal. Exatamente. Então, tem um contrato, é isso, Diego? Exato. Tem um contrato, né? O contrato... Anual, como é que é? A gente tem anual, a gente tem trienal. Né? Certo. Deve ser melhor? Deve ser um pouco melhor o preço, né? E a gente tem um contrato de 5 anos e 10 anos. Então, durante todo o tempo de contrato, a gente dá manutenção desse carregador, a gente faz as melhorias, intervém da forma que deseja intervir, né? Que o cliente final solicite. A gente tem também um aplicativo em que você consegue mensurar a quantidade de cargas que você fez. A gente consegue também desvincular, porque a maioria dos carregadores são instalados na área comum do condomínio, né? Então, existe aquela
E o espaço? Como é definido o espaço que vai ser instalado esses carregadores? Isso é um estudo feito junto ao condomínio, né? Tá, então, eles fazem junto à assembleia, exato, junto à decidem, a Assembleia é soberana, certo? ela dando o ok, né? Para Uhum. seguir com essa instalação, com esse produto. A gente, em comum acordo, junto à Assembleia do condomínio, decide o melhor local para a vaga ou para as vagas, enfim. E aí a gente faz toda a instalação desse carregador. E existe também um aplicativo próprio em que você monitora a quantidade de recargas, você monitora também o custo, né, da recarga, o condomínio consegue ser ressarcido pelo morador, porque a gente entende que tem muito morador que ainda tem veículo a combustão. Não é justo pagar eu não tenho um carro elétrico, mas eu tenho que pagar. Exato. Então a gente cai nessa vertente de que um está pagando por outro. Então já é para eliminar com essa dor do condomínio, essa dor da assembleia, a gente entende que existe essa necessidade de desvincular. Então, quem tem um veículo elétrico paga por aquela recarga, né? Ou conecta ele ao medidor da sua unidade consumidora. Ou seja, eu tenho um apartamento, eu vou conectar meu carregador de veículo elétrico, lógico que com o aval do condomínio, sempre pensando dessa forma, né? Porque a gente já tem até alguns casos jurídicos em que o condomínio entrou com ação contra o morador, né? E fez com que ele retirasse esse carregador, porque instalou sem autorização do condomínio. Então, o síndico tem várias coisas, a gente tem que prestar atenção, né? Inclusive, primeiro, na documentação, que não é qualquer empresa que pode chegar lá e instalar esse carregador, Sim. né? A gente viu que tem que ter um engenheiro responsável, tem que ter uma Sim, é documentação. importante. A gente utiliza muito o critério de que existe aqueles eletricistas que instalam, muita gente faz sem RT, sem os dispositivos de proteção corretos, sem um projeto elétrico daquele carregador. Isso pode ser feito, tá? Mas da forma correta de ser feito, porque o risco ali está iminente. Não, mas é o que a gente tem que a gente tratar... não quer ensinar isso pro síndico, né? Com certeza. A gente tem certeza. que ensinar o que é certo, então tem que ter um pouco de cuidado de fazer, porque de repente o seu eletricista é bom, realmente é bom. Mas a conta vai chegar depois. E como o síndico responde, sempre falo aqui, civil e criminalmente pelo condomínio, qualquer decisão que não for, né, sábia, no final a conta vai chegar. Com certeza. Como é que tá a concessionária de energia elétrica com essas mudanças, assim? Os condomínios que... Você tem um produto que é cheque, para mim, não tem como dar errado, né? Inclusive, para quem tem os condomínios antigos, eu não sei como é que vai ser, porque a gente tem que mudar, né? A rede elétrica, não sei, para comportar esse... acho que o ponto de partida seria análise da carga daquele condomínio. Tá. Porque o equipamento carregador veicular é mais uma carga que está sendo inserida naquele condomínio. Sim. E a gente entende que os condomínios, principalmente os antigos, foram projetados com a carga X e veio um condômino, instalou um split na varanda, instalou um split na sala, em que ele não estava projetado inicialmente. Então, ele consegue aumentar um pouco a carga daquele condomínio e a gente não sabe qual a situação real. Então, tem que fazer um estudo ainda. Então, primeiramente, a gente faz um estudo. Os prédios mais novos, não tanto, não é tão minucioso, mas os antigos a gente faz um estudo mais minucioso da análise de energia daquele condomínio, então a gente vê as curvas de carga, como é que está a carga dele, como é que estão os transformadores. É mais a parte técnica, né? Faz um levantamento técnico de como é que está a situação daquele condomínio. Vamos complicar. Vamos lá. Vou entrar aqui no papel do síndico. Vamos lá. Eu sou uma síndica, meu prédio é bem antigo, tá? Tem mais de 30 anos, mas eu tenho moradores que têm carro elétrico, eu quero comprar um carro elétrico, eu quero modernizar meu condomínio. Eu quero que meu condomínio cresça, porque eu acho que se eu tiver um carregador de carro elétrico no meu condomínio, eu vou estar valorizando também meu imóvel, tá? E aí, só que eu não tenho capacidade para isso. A Desolar vai resolver meu problema? Sim. Se for possível, ela vai resolver sim. Então, a gente vai lá, faz toda a análise elétrica, né? E técnica do condomínio, do local onde vai ser instalado, né? Então, por isso que é importante a gente contratar uma empresa com responsabilidade técnica. Tem como dimensionar, aumentar o dimensionamento da... Caso não tenha, inviabiliza. Infelizmente, você não vai poder contar com carregador de veículo elétrico, né? Tá. Não com a Desolar, tá? Tá. Porque a gente usa isso como crivo. Então, a gente primeiro faz essa análise de carga, dando tudo ok, passando por nossa análise técnica, a gente dá seguimento à instalação, né? Com aval, lógico, da Assembleia e do condomínio. Então, se não conseguir mesmo, não tem como fazer, o condomínio não vai ter. Sim. Hoje não. A não ser que ele solicite uma ampliação de carga, né? Junto à concessionária. Então, tem essa possibilidade? Existe essa possibilidade. Só que aí você teria que mexer toda na infraestrutura elétrica do condomínio. Que de repente não é tão viável. Financeiramente, talvez compense, porque a gente tem que pensar no futuro, né? Daqui a pouco o carro a combustão
Principalmente com essa questão climática que a gente vem tendo, né? Exatamente. Cada vez mais a gente vem batendo nessa questão da emissão de CO2. Então, vários países já têm uma meta de até tal ano não ter mais carro a combustão. Então, é importante a gente adentrar no mundo novo, né? A gente entende que é um mundo novo que a gente está vivendo e a gente tem que começar a se preparar para isso. Sim. Esse vídeo tem um oferecimento da Live Portaria Remota e Centro de Segurança Eletrônica. Em São Paulo, que é um pouco mais à frente da gente, né? Mas que a gente também não fica muito, muito distante, não. A gente está tentando acompanhar. Sim. O judiciário teve uma briga dizendo que a concessionária deveria instalar, né, os carregadores, mas aí essa lei na verdade não vingou, né? Só que está tendo a obrigatoriedade dos novos condomínios, né, que estão sendo construídos residenciais e condominiais já terem esse carregador, né? E como é que está aqui em Alagoas? Aqui hoje não existe tanta movimentação. O Corpo de Bombeiros deu algumas entrevistas recentes falando sobre a preocupação que se tem em instalar esse tipo de dispositivo, né, o carregador. Tudo que eu já mencionei aqui, a questão do responsável técnico, a questão das proteções, dimensionamento, o projeto elétrico em si, que isso vai implicar também no alvará, né? Porque no alvará do anual ou bienal, enfim, como for a renovação, ele vai pedir o laudo das instalações elétricas. Então, o carregador veicular elétrico entra dentro desse laudo, né? Nossa. Então, é importante a gente se atentar para isso. Deixar de forma correta, sim. Os bombeiros estavam, inclusive, fazendo algumas observações relacionadas à instalação desses carregadores elétricos nos condomínios. Dizendo que teriam que ter algumas outras exigências, né? Porque o reservatório de água, parece que eles tem que ter mais água, porque é um incêndio. Não acontece com tanta frequência, mas quando acontece é difícil de apagar. Né? Eles estavam fazendo algumas observações relacionadas a isso. Não sei se você já... Isso é um pouco... Encaro como um pouco de mito, sabe, Lorena? Certo. Porque a gente tem uma probabilidade de incêndio do carro a combustão muito maior do que o carro elétrico. O carro elétrico, um grande gargalo seria a bateria ou um erro de instalação, né? A bateria tem um poder de... Então é muito mais seguro. Sim, encaro como sim. Então, a gente hoje tem até Eu estava lendo uma matéria recentemente, você falou do estado de São Paulo, então eu estava lendo uma matéria recentemente em que o parte da engenharia e dos bombeiros de São Paulo estavam colocando um projeto de lei, querendo implementar um projeto de lei em que teria que ter uma distância de 5 metros entre a vaga do veículo elétrico para o veículo a combustão. Isso no condomínio é absurdo. Se eles verem o tamanho da nossa vaga... Você perder 10 metros de vaga inviabiliza. Em outros pontos em que não tinha necessidade de ter esse espaçamento entre as vagas, mas teria que ter uma parede de 4 metros de largura para extinção de incêndio. Então, critério de extintor, que aí eu até concordo, porque é um dispositivo que está passivo a risco, né, de incêndio, né, como qualquer outro equipamento elétrico. Então, é importante a gente ter essa precaução a mais, esse cuidado a mais, né, em um momento de urgência, em um momento de sinistro, a gente ter como remediar imediatamente aquilo ali. Outro ponto também é a gente colocar um dispositivo em que eu desarme, né? Eu desenergize esse carregador de uma determinada distância, até por causa de segurança, coisas como a bomba de incêndio é hoje, né? Então é importante você ter... Mas já está sendo estudado essas exigências ou não foi, ou já foi aprovado? Sim, o projeto de lei está em análise. Mas para lá. Para lá, mas acredito que não vá para frente porque vai viabilizar esse tipo de... A gente nem tem vaga para poder fazer isso. A gente não... Exato. A questão dos explications para incêndio também, 2 por vaga. Então, existem os critérios que são meio pessimistas demais, né, quanto a essa tecnologia. Me fale da Desolare. Tipo, eu sei que a Desolare é uma empresa que vocês são bastante renomados aqui no mercado, mas também sei que essa onda de carro elétrico chegou, a gente não imaginou. Eu acho que foi silencioso. Do nada ele deu um boom, né? Que a gente, pelo menos eu não esperava que fosse tão rápido assim. E vocês criaram um produto, né? Que é inovador para o condomínio. Vocês trabalham muito com condomínio também. Sim. E esse do carregador por assinatura, eu tenho certeza que vai bombar. Vamos Como lá. é que vocês estão prontos para atender essas demandas que vão surgir a partir de agora? Então, a gente sempre usou como tema na Desolare, primeiro, causa de dor,
e depois vai em busca de sanar a dor. Então, a gente está assim preparado, até porque isso está no nosso DNA. A Desolare começou com a parte de instalação de painel solar, né? Hoje a gente tem aproximadamente 2.500 clientes. Da parte de condomínio, a gente tem um pouco mais de 50 condomínios com energia solar, né? E aí a gente começou a criar braços na Desolare para atender dores do mercado, que era empresas que deixavam os filhos sem pais, né? Instalava o sistema lá e sumia, ou a empresa não deu certo, ficou para trás. Então, a gente começou a ter um braço para manutenção do sistema de energia solar. Veio a vertente do Mercado Livre, que a Desolare também trabalha com produto do Mercado Livre, né? Inclusive, tem um condomínio que a gente está fazendo uma tripartite, que a gente fala, né? Um contrato tripartite. A gente está atuando com o Mercado Livre, a gente está atuando com solar, né? Para o consumo diário do condomínio, e está atuando com carregador veicular, por assinatura. Né? Que é o combo perfeito para a vida do condomínio. Né? E tem muito condomínio também que não tem espaço físico, então a gente viu a necessidade de ter o produto do Mercado Livre para esse tipo de condomínio, né? E porque não é só ter, às vezes não tem realmente o espaço para colocar. Né? Às vezes o condomínio quer fazer. Às vezes o caixa do condomínio também, né? O condomínio não tem caixa, e aí é aquela burocracia de pegar taxa extra, Sim. tudo isso, aprovar em assembleia. Sim. E a gente quer economia de fato, né? O principal objetivo que o condomínio busca é economizar nas contas. Exatamente. Então, a gente desenvolveu esse outro produto, essa solução, para poder economizar na conta do condomínio. E aí veio também essa crescente do mercado, como eu mencionei anteriormente, foi 30 vezes o mercado cresceu em 4 anos, então é uma coisa alarmante, né? Porque, na verdade, todo mundo é seu cliente potencial. Sim, né? Com certeza. Todo mundo, a gente fala condomínio, mas os moradores, os condôminos em si, todo mundo é cliente potencial de vocês, Sim, com certeza, com certeza. Então, a gente está assim preparado, a gente vem desenvolvendo esse produto de uma forma um pouco mais minuciosa, porque existe esse risco, tudo que a gente já mencionou aqui. Tudo muito novo. Tudo muito novo. As leis, todo mundo em cima, quando é um assunto muito novo, fica todo mundo, na verdade, em cima querendo, né? Mudança. E o medo também, né? Eu acho que... Jogar um pouquinho de água no chope, né? Existe isso também. Não tem tanta segurança, então a gente vai... Só que vocês já estão no mercado, né? Vocês já estão atuando. Sim, a gente já entende como é que funciona, a gente entendeu o produto, a gente buscou primeiro entender o produto para depois pôr ele no mercado, né? Então, hoje a gente tem essa questão do carregador por assinatura, a gente também faz a venda, a gente também faz só a instalação. Pode consultar a gente, contactar a gente, que a gente está disposto a isso também, está aberto a isso também. Não só o nosso produto, mas assim, comprou seu carro, comprou seu carregador com terceiros, a gente faz a instalação, desde que a gente entenda que tecnicamente é viável, né? Eu jamais vou fazer algo em que eu tenha um risco ou um passivo para frente. Então, a gente sempre cresceu assim e vai continuar com esse DNA na veia, né? E é isso. Então, você é síndico, você é do Nordeste, porque a Desolare atua quase em todo o Nordeste. E você também que não é do Nordeste, mas queira uma consultoria, que queira entrar em contato para poder tirar alguma dúvida... Pode entrar em contato com você, Diego, pode falar. Sim, com certeza. A gente está de portas abertas, até para um bate-papo, conhecer nossa estrutura, conhecer um pouco da história da gente. E tem síndico que vai de fora, não vai conseguir ter o seu serviço, mas ele quer fazer uma consultoria. Você consegue ajudar também? Com certeza. A gente remotamente está aqui para ajudar. Reto, a gente está aqui para fazer essa ponte. A gente entende que desenvolvendo esse mercado, todo mundo cresce. Exatamente. Né? Então, o síndico cresce, o condomínio cresce, a Desolare cresce, o mercado cresce. Então, Síndico, solução do problema é de vocês. Carregador de carro elétrico por assinatura. Vamos lá. Isso é a cereja do bolo do condomínio, porque você vai tirar um monte de... Vai te encurtar, né, o caminho do síndico, porque ele tava... Como é que eu vou fazer, né? E eu acho que isso aí vai ser muito bom para o mercado, para os síndicos que têm várias demandas, né? Então, acho que isso aí vai ser uma solução ótima para o dia a dia dele. E a tendência, tem que se acostumar. O carro elétrico tá aí, eu acho que não vai sair, que as pessoas têm muito medo. Daqui a um ano, como é que vai ser a mão de obra? Mas eu acho que o mercado está preparado, chegou para ficar, que nem a portaria remota, que nem aquelas câmeras de... Como é o nome? CFTV, né? CFTV, sim. Que foi uma... que tá o mercado inicialmente, hoje o prédio não existe. O condomínio não existe sem CFTV, né? Não existe. Então é uma Chegou, tecnologia nova que veio para mudar um pouco da cultura da gente. Aberto. A gente entende também que o Nordeste é um pouco mais difícil da gente fazer mudanças. Né? É cultural isso já. A gente entendeu isso com a Solar lá atrás, entendeu isso com o Mercado Livre, vem entendendo, na verdade, né? Porque a gente tem esse produto novo também na Desolare. A gente vem entendendo já essa questão do carregador também, né? Porque a gente tem muito aquela vamos instalar que isso dá certo, eu vou fazer sem autorização do condomínio. A gente escuta muito isso e a gente opta por não fazer, né? Então, a gente prefere
ter a segurança do que ter um passivo mais à frente. A gente aqui do Nordeste, a gente tem uma cabeça um pouco mais fechada, a gente é mais difícil de mudança, mas não tá tendo mais essa opção. Porque eles estão chegando aqui. A novidade, o novo tá chegando aqui, a gente tem que se adaptar e muito rápido. Pelo esse histórico da gente de não abrir tanto a cabeça, né? Então, tá aqui, tá acontecendo e a gente não tá tendo tempo, na verdade, de assimilar as mudanças, né? Então, E você vê multinacionais querendo investir na matriz dessa questão de carregadores de veículo elétrico, né? Você vê uma Volvo da vida, você vê uma BYD, você vê uma Mercedes, uma BMW, todas investindo com força, até dando carregador ou até pagando para aluguel para poder instalar o carregador em determinada região, né, da malha rodoviária. Então, você entende que isso é o futuro. Futuro, mas já é presente também, né? Então, tá acontecendo. Tá acontecendo, então a gente tá aqui preparado, a gente tá aqui pronto para poder ajudar a contribuir, né? Não só vender, mas também capacitar, criar consciência, né, da tecnologia, do risco que ela pode causar, mas que ela é feita de com uma boa técnica, com uma boa forma, com toda a responsabilidade possível, a gente entende que mitiga muito o risco, né, de um futuro problema e, consequentemente, entrega um bom resultado para o consumidor final. Perfeito. Obrigado, agradeço a você pela sua disponibilidade de estar aqui com a gente gravando esse programa. Um programa novo, um assunto novo, que a gente teve que estudar para poder fazer, mas é um assunto que vai ficar. E parabéns pela iniciativa desse novo produto. Eu sei que vocês vão bombar, vão ouvir falar muito ainda desses carregadores aí por assinatura da Desolare. E boa sorte. Eu sei que vocês vão longe. Obrigado, Lorena. Obrigado pela confiança e parceria de sempre, né? Eu que fico feliz. Acho que é um tema que a gente tinha horas aqui para poder tratar, né? A questão das NBRs, verdade. Mais a parte técnica para aprofundar, que mas é o que eu gosto. Mas pode ter a parte 2, tá? Que é o que eu gosto, mas como instalar, como ter a precaução para poder executar o serviço da melhor forma possível, né? Como é com a segurança, presente sempre a parte da segurança. Né? E tamo aí. Você, síndico, que quer seu carregador veicular por assinatura, ou só instalar, enfim, a gente está aqui para poder ajudar e até para tirar dúvidas e fomentar mais esse mercado, né? A nível de conhecimento, trocar ideia, aparece lá. A gente vai colocar lá o link de vocês aí do Desolare para eles entrarem em contato. Vamos lá, entre em contato, aparece lá na empresa para tomar um cafezinho, conhecendo a estrutura. Estamos de portas abertas, tá? Obrigado, Lorena. Agradecemos a vocês que ficaram até o final e a gente não pode deixar de lembrar que esse vídeo é um oferecimento da Live Portaria Remota e a Centro de Segurança Eletrônica.